Então, vamos lá, todo mundo, tudo funcionando direitinho. Pessoal, deixa eu relembrar aqui o que a gente tinha falado na aula passada. Na aula passada eu falei com vocês sobre aquelas técnicas de venda por telefone, né? Que está aqui na tela as etapas, né? De um processo de vendas, que eu já tinha falado semana passada. Falei que lembrando aqui que eu falei que você pode iniciar uma venda por telefone, mas normalmente, numa boa parte dos casos, principalmente se a venda for efetuada dentro da sua cidade, próximo e tal, né? O ideal é que você utilize o telefone não para querer vender a coisa por telefone para a pessoa. Se você tiver a oportunidade de se encontrar com o cliente, seja ir lá até onde ele está, convidá-lo para ir na sua empresa, para fazer uma apresentação pessoal, a melhor forma que tem é você tentar usar essa venda, esse contato primeiro por telefone, para tentar vender a sua apresentação, o seu encontro com a pessoa, né? Porque se você consegue ir até a pessoa, sentar com ela para conversar e mostrar a sua empresa, e aí ele acolher informações, gente, isso tem um ganho incomparável, né? Eu senti isso, eu vi isso na pele, eu senti na pele no meu dia a dia trabalhando com isso. Então, eu estou falando porque eu vi isso funcionar. E aí, então, tem todo, né, um discursinho que eu passei na aula passada, para você falar, para convencer a pessoa para te receber. Aí você convenceu a pessoa a te receber. Aí, então, vem essa nova etapa, que eu iniciei a aula passada. Na aula passada, eu falei para você apresentar a empresa e colher informações, né? Então, ó, eu tinha já falado isso aqui já, ó. Então, eu falei para vocês, normalmente eu levo um material da minha empresa para chegar lá mostrar para a pessoa, de uma forma genérica, tudo que a minha empresa tem para oferecer. Mas o principal, gente, é eu sentar com a pessoa e anotar o que a pessoa precisa. Então, até antes de eu apresentar a empresa, né, eu sento com a pessoa, né, fulano, olha, eu vim cá, eu trouxe o material para apresentar da minha empresa, eu gostaria daqui a pouco de fazer uma apresentação, mas antes que eu fale da minha empresa, eu gostaria de ouvir um pouco mais do senhor. Então, tem aqui, ó, eu falei, tinha algumas perguntas, né? E não são só essas, não, isso aqui também não é uma receita de bolo, você tem que ser essas perguntas, não. Você é que vai, né, ver no seu caso melhor aí o seu tipo de negócio que você atua, o tipo de produto que você vende, que as perguntas são mais adequadas para você fazer, que vão lhe mostrar quais são as necessidades do seu consumidor. Então, né, aí normalmente eu faço uma série de perguntas, anoto, procuro anotar tudo, procuro entender o que aquela pessoa realmente está buscando, quais são os serviços, os produtos que ela busca. A hora que eu entendo bem, aí é que eu falo, fulano, já entendi, já estou sabendo mais ou menos o que você está passando, o que você está precisando, tenho as soluções que eu gostaria de mostrar para o senhor agora. Que aí também, o que eu ganho com isso? Aquelas coisas que eu percebo que ele não está precisando, eu vou dar menos ênfase, eu não vou ficar lá. Igual eu ficava antigamente, 40 minutos falando de um serviço, aí depois o cara falava, esse serviço eu não preciso, eu não tenho esse problema aqui. Então, eu não fico perdendo meu tempo, nem o tempo do cliente, né? Então, eu vou direto lá na ferida do cara. Depois que eu entendi o que ele precisa, eu falo, ó, então, esse problema que o senhor está passando aí, da sua inadimplência, eu tenho a solução. Eu tenho lá na minha empresa um departamento, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eu consigo otimizar, eu consigo mostrar para ele realmente que eu tenho realmente a solução para o problema dele. Aí eu já faço uma apresentação da minha empresa focando aqueles pontos principais que eu percebi que são os problemas maiores do cliente. Tá? É um ganho incomparável isso. Em vez de eu simplesmente chegar lá e ficar tentando mostrar, falar um monte de coisa para ele, sem saber se ele está precisando daquilo. Né? Não faz sentido. É uma coisa tão lógica, mas quem não tem experiência não imagina. Né? Então, gente, olha só, uma coisa bacana. Eu ia iniciar daqui hoje. Ó. Olha que técnicazinha legal. Conte uma história. O que é isso, professor? Chegar lá, contar a história da Chapeuzinho Vermelho para o cara? Não, gente, não é isso. Não, quando você for fazer a apresentação da sua empresa, for mostrar
Você tem que desenvolver, sabe, essa apresentação através de uma história, como se fosse. É como se você fosse contar uma história para ele. Por que isso? Gente, isso não foi criado à toa, não. Especialistas da área, psicólogos, comprovaram. Isso é estudado, cérebro humano. Os psicólogos comprovaram que nós seres humanos, nós crescemos ouvindo história. Desde criança, você ia dormir e falava, mamãe, conta uma historinha para mim. Aí sua mãe te punha deitado lá, seu pai ia contar história, né? Historinha do Chapeuzinho Vermelho, historinha do Lobo Mau, aí você dormia ouvindo aquela historinha e você cresceu ouvindo essas histórias, esses negócios. Então, você foi acostumado a ouvir o seu cérebro, assim, parece que ele assimila melhor quando a coisa é contada parecendo uma história. Então, gente, não é chegar lá e ficar contando lorota, e ficar inventando história para o cliente, não. Mas tentar transformar a sua apresentação como se fosse uma história e tentar envolver o cliente nisso. Deixa eu dar um exemplo para você. No meu tipo de negócio lá, que eu vendo um contrato de administração de condomínio. Quando eu ouço os problemas da pessoa, que aí eu vou então falar, fulano, eu já entendi mais ou menos os problemas que você tem. Deixa eu te contar um pouco da minha empresa. Aí eu começo meio que, sabe, uma história, olha, nossa empresa, ela foi criada, volta em 1900 e tanto, não sei o quê, foi criada assim, assim, assado. Hoje em dia, nós temos lá, o senhor falou daquele problema que o senhor tem aí na imprensa, nós temos um departamento jurídico que vai fazer a cobrança disso, sabe? Então, deixa eu dar um exemplo para você ver o poder disso. Uma vez, isso aconteceu várias vezes comigo, eu gosto de dar um exemplo que ficou marcado na minha cabeça. Eu fui fazer uma apresentação num condomínio em Caraí, aqui em Niterói, e cheguei lá, era um senhorzinho, seu Bahia, muito simpático, gente boa demais, um senhorzinho e tal, que era o síndico do prédio. Cheio de problemas lá no condomínio dele, eu fui pela manhã, sentei com ele e ouvi os problemas dele, e aí então eu vim fazendo a minha apresentação, tentando contar uma história, seu Bahia. Olha, deixa eu te falar, esse problema que o senhor falou da inadimplência, nossa empresa tem um departamento jurídico, que se a pessoa, quando ela começa a dever a cota, nosso jurídico ele vai mandar uma carta com 30 dias para a pessoa. Se a carta não surtir efeito, a pessoa não procurar para pagar, nós vamos mandar uma carta com 60 dias. Se não surtir efeito, o advogado da empresa vai procurar o senhor, vai entrar em contato com o senhor, te propondo entrar com uma ação de cobrança. E eu vi que ele ficou assim, prestando atenção, sabe? E eu fiz questão mesmo de contar, eu vi que ele estava se envolvendo no negócio, ele achando bacana, olha, isso aí eu gostei. Aí eu passei para a parte do departamento de pessoal, que ele falou que estava com problema lá com os empregados do prédio. Eu falei, não, nós temos um departamento de pessoal, nós vamos te ajudar a fazer, seu Bahia, aqui, ó, recrutamento e seleção, condomínio do senhor. Nós vamos fazer estudos de escala de revezamento de funcionário para o senhor, tal. Sabe, eu fui transformando aquela apresentação minha numa história envolvente, e eu vi que ele veio se envolvendo naquilo. A hora que eu terminei, ele achou aquilo o máximo. Sabe, ele entrou dentro da história e falou assim, Eduardo, posso te pedir uma coisa? Posso. Você tem como vir hoje à noite aqui no meu condomínio? Eu falei, tem problema. Então eu vou chamar todo mundo, vou reunir o pessoal do meu condomínio, que eu quero que você venha fazer essa apresentação para o pessoal do meu condomínio, que eu vou convencer todo mundo a contratar a sua empresa. Eu gostei demais, é isso aí que eu preciso. Eu falei, tudo bem, eu venho à noite aqui e tal. Cheguei lá à noite, ele tinha conseguido reunir um monte de gente. Tinha lá umas 20 pessoas do condomínio lá para ouvir a minha apresentação. Botou uma mesa lá, ele sentou, me convidou, sentei na mesa com ele, o pessoal lá para ver minha apresentação, e eu comecei falando, fazendo a apresentação, né? Gente, então, nossa empresa tem tantos anos de mercado, nossa empresa é assim, assim, assado. No meio da minha apresentação, ele virava, ô Eduardo, fala aquele negócio lá do departamento jurídico, que vocês vão mandar a carta com 30 dias, depois vão mandar... Ele guardou a história. Ele foi me conduzindo na apresentação, porque ficou tudo guardado na cabeça dele. Aí eu falei, tá bom. Aí falava do departamento jurídico, que eu estava encerrando, ele falava, Eduardo, agora fala daquele negócio do departamento pessoal, que vocês vão fazer recrutamento e seleção, que vocês vão fazer isso, fala para o pessoal aí. Aí eu falava, terminava, Eduardo, agora fala aquela parte que você falou da prestação de contas. Eu percebi que ficou tudo gravado na cabeça dele, ele gostou, que
sabe? Aquela história, ele se envolveu naquela história. E ele mesmo deu um jeito de vender o meu peixe para o pessoal. Ele convenceu o pessoal, sabe? Então, quem tem essa capacidade de transformar a sua apresentação numa história, que não é facinho, mas você desenvolve essa habilidade, né? Treino faz isso com você. Olha aqui, ó. O que está falando aqui? É fundamental, no último parágrafo aqui, ó, fundamental que você consiga envolver o cliente nessa história, né? E no final ele pense assim, que bacana, é isso que eu preciso. Sabe? Quando você terminar a sua apresentação, o seu cliente tem que pensar isso, você tem que sentir dele, que ele pensou assim, olha, é isso aí que eu estou precisando. Se você não conseguiu isso, sua venda não foi bem feita, tá? Aí, olha aqui algumas dicas aqui, ó, que bacana, ó. Uma coisa importante que eu uso e funciona, que é uma beleza, ó. Você também pode identificar o problema que o cliente está passando e contar uma história de outro cliente que teve um problema parecido e que a sua empresa resolveu o problema do cliente. É importante que aquele seu cliente perceba que vocês também poderão solucionar o problema dele. Então, eu sempre tenho os meus casos, né? Pela minha experiência, eu trabalho com isso há 15 anos. Se você estiver começando nessa área, comece a juntar casos de sucesso que você conseguiu ajudar o cliente para você poder contar. Porque os casos depois, no seu segmento, eles são mais ou menos parecidos. Então, é muito comum chegar no condomínio, o cara vir reclamar que ele está com problema de inadimplência, que ele está com problema com o funcionário dele, está pagando muitas horas extras. Então, outro dia mesmo, sentei com um cliente e ele falou, não, Eduardo, o meu maior problema é a parte pessoal. Nós estamos pagando muitas horas extras para os funcionários, os salários deles estão muito altos. Eu estou precisando, na verdade, fazer uma mudança drástica aqui nesse quadro de pessoal que eu tenho. Contou o problema dele, era parecidíssimo com um outro cliente que eu tinha trazido para a empresa lá e a gente tinha solucionado o problema. Eu fui e falei, seu fulano, olha só, esse problema que o senhor está passando aí hoje, agora, recentemente aí, ó, eu tive um caso parecidíssimo e eu resolvi o problema. Nós recebemos o condomínio, nós fizemos um estudo sobre os pagamentos, a folha de pagamento, para ver aonde que estava o problema. A gente identificou que as escalas estavam precisando fazer uma adequação. Fizemos uma sugestão de mudar para a escala 12/36, que aí eliminou as horas extras. Nós fizemos isso, fizemos aquilo. Tinha funcionário que tinha muito tempo de casa, que não estava trabalhando direito. A empresa fez um empréstimo para o condomínio para poder mandar o povo embora e parcelou esse empréstimo para o condomínio pagar a empresa. Resolveu o problema daqueles funcionários. O cara foi ouvindo aquilo e falou, gente, é isso que eu preciso que vocês façam aqui. Eu falei, pois é, mas eu fiz isso há pouco tempo no condomínio. Se eu quiser, eu até te dou o contato do síndico. Ele falou, não, nem preciso. Se você está falando que faz, então pronto. Eu quero uma empresa que solucione isso para mim. Quando você conta uma história de um outro cliente que você resolveu, traz segurança para aquele novo cliente seu, né? Agora, olha só, os erros que jamais podem acontecer. Como eu sempre falo, jamais minta para o seu cliente. Gente, jamais. Se você não tem uma história de sucesso ou algum caso que conseguiram solucionar, então também não fique inventando história também não. As vendas devem ser conquistadas pela sua competência, pela competência da sua empresa, de acordo com valores éticos, não com artifícios e histórias que não existiram. Então, gente, eu tenho orgulho de falar que eu nunca fiz uma venda mentindo para o cliente, inventando história para o cliente, falando com o cliente que eu vou fazer uma coisa que depois eu não vou poder fazer, prometer o que eu não posso fazer, eu nunca prometi. Sabe? Sempre trouxe isso comigo, sempre fiz isso. Mentir jamais. O cliente pergunta se eu faço algo, se eu não faço, eu vou falar, não, seu fulano, isso aí, infelizmente, a nossa empresa não faz, mas eu tenho uma outra solução, eu tenho um outro serviço aqui que, de repente, pode resolver o que o senhor quer hoje. Mas falar com ele que eu vou fazer uma coisa sabendo que depois eu não vou poder fazer, né, vai pegar mal. Olha que dica importante essa técnica aqui, ó. Mostre os benefícios e não somente as características.
Olha que bacana, você deve entender que, na maioria das vezes, os clientes não têm uma visão mais apurada sobre as características do bem que você está vendendo. E não conseguem enxergar os benefícios que o produto ou serviço lhe trarão. E alguns vendedores, no momento da apresentação do produto ao cliente potencial, ficam falando somente das características e não fazem o cliente enxergar os benefícios. Então, gente, isso aí é uma coisa que eu observo muito em vendedores por aí afora, sabe? E vejo, eu fico reparando para ver as pessoas vendendo, quando eu vou em lojas, em shopping, e já cansei quando eu estou comprando também, né? Sabe? Então, os vendedores, eles não, em uma boa parte dos casos, não sabem fazer isso aqui, ó. Olha por um exemplo aqui, ó. Digamos que você trabalha em uma concessionária e está mostrando um carro. A maioria dos vendedores, ele vira para você e fala assim, não, mas esse carro aqui é muito bom para o senhor, que ele é 1.0 e tem direção hidráulica. Gente, tá bom. Vendedor falar que o carro é 1.0 tem direção hidráulica, e ele sabe muito bem o que é carro 1.0. O vendedor sabe muito bem o que é direção hidráulica. Agora, uma boa parte de gente que está comprando carro não sabe. Não sabe muito bem o que significa. Já ouviu falar, né? A gente ouve falar de carro 1.0, carro 2.0, carro 1.4, 1.8, direção hidráulica. A gente ouve, o que é isso? O que isso traz de benefício? E aí, o que acontece? Quando o cliente está comprando, o cliente fala isso aqui para ele, ele não sabe o que é, ele também fica, às vezes, em muitos casos, fica com vergonha de perguntar. O cliente, às vezes, fica com vergonha de falar para o vendedor, né? O que é um carro 1.0? O que isso traz de bom para mim? Ele não pergunta, ele fica com aquilo encucado e vai embora pensando, sei lá, o que é isso, carro 1.0? Sei lá o que é esse negócio, direção hidráulica. Quando, na verdade, realmente, de repente, era isso que o cara estava precisando. Agora, olha lá, nem sempre o cliente sabe o que isso significa. Ele já deve ter ouvido falar. E muito que existem carro 1.0, 2.0, mas não sabe do que se trata. Agora, olha aqui para você ver. Mas se você falar da característica e mostrar os benefícios, talvez facilite a vida do cliente e o faça entender o que ele vai ganhar. Você tem que mostrar o benefício que aquilo vai trazer. Por exemplo, se você disser, seu fulano, esse carro é 1.0, é a característica, né? E por isso ele é muito econômico. O senhor não falou que o senhor roda muito, o senhor está precisando de um carro para rodar muito, vai gastar muito. Então, esse carro 1.0, ele consome menos combustível. Vai gerar uma economia alta para o senhor no final do mês, para o senhor e para a sua família. Aí você falou da característica e do benefício. Digamos que você está vendendo carro para uma mulher, e a mulher falou que ela tem dificuldade para estacionar carro em locais pequenos e tal. Aí você pode falar, esse carro aqui, então, é ideal para a senhora, ele tem direção hidráulica. Sabe o que isso tem de vantagem? Torna a direção mais leve, mais fácil para você manobrar, para você dirigir, principalmente na hora de você estacionar o carro. A senhora falou que às vezes tem dificuldade para estacionar em vagas pequenas, então esse carro aqui é o ideal para a senhora, por causa da direção hidráulica. Mais fácil para a senhora manobrar. Aí a pessoa está entendendo. Então é esse carro realmente que eu preciso. Né? Porque em muitos casos ela não sabe o que é direção hidráulica. Olha aqui outros exemplos. Você está vendendo um repelente contra insetos. Aí, meu filho, você vira para o cliente e fala, esse produto ele é muito bom, ele tem uma forma com 25% de icaridina. O consumidor está lá comprando, cara. Na cabeça dele, ele vai falar, gente, o que é isso? Que palavrão que é esse? 25% de icaridina. Não sabe o que é, não vai perguntar também não, ele vai embora para casa, vai falar, sei lá o que é esse icaridina. Agora, quando você fala, não, seu fulano, esse produto aqui que é o ideal para o senhor. Sabe, porque tem 25% de icaridina, isso significa que o uso exclusivo, o exclusivo princípio ativo do nosso produto permite uma proteção de até 10 horas contra insetos, inclusive contra o mosquito da dengue. Enquanto esses outros repelentes por aí, eles só duram 6 horas. Né? Então, o nosso produto ele vai ter uma duração muito maior, muito mais proteção para o senhor e para a sua família. Então, você falou da característica e mostrou os benefícios. Para que serve aquela tal icaridina? Você está vendendo um sabonete líquido. Aí você fala para o cliente, esse sabonete líquido aqui que é o ideal.
ele tem uma fórmula com 2% de triclosano. O consumidor vai pensar, que é isso? Que porcaria é essa de 2% de triclosano? Agora, se você falar, ele tem 2% de triclosano, então o nosso produto permite um efeito antisséptico com 99, contra 99% das bactérias, pois o nosso produto ele tem o dobro da concentração do princípio ativo triclosano dos outros produtos. Os produtos do concorrente aí, só vai achar por aí, é só 1% de triclosano. O nosso tem 2%. Então, às vezes, o barato sai caro. Às vezes, eu acho um produto mais barato por aí, mas eu tenho que observar. Se for só 1% de triclosano, o efeito dele é menor do que o efeito do meu. O meu tem 2% de triclosano. Então, você mostra para a pessoa a característica, explica para ela, mostra o benefício que ela vai ter, o que aquilo implica. Gente, isso aí ajuda meio caminho assim na venda. Quando a pessoa tem que entender o benefício que ela vai ter. Ninguém compra o produto só por comprar o produto, ele quer o benefício que o produto traz. Se ele não enxergar benefício naquele produto, ele não vai comprar. Né? E outra coisa importante, ó, isso aqui é bem bacana também, ó, tente mostrar ao cliente os benefícios intangíveis. Poucos vendedores fazem isso. Olha aqui, ó. Além dos benefícios diretos que seu cliente pode ter ao comprar um produto, como, por exemplo, no caso da venda de carros, a economia por gastar menos combustível, né, você mostrou para ele que o carro é 1.0 gasta menos combustível, vai ter uma economia. Mas olha aqui, ó, tente mostrar ao cliente também os benefícios intangíveis que são ocultos e que os clientes nunca enxergam, como a comodidade, segurança, conforto e outros. Então, você está vendendo um carro e você identificou que o cidadão está comprando um carro para ele passear com a família. Então, o que ele está querendo? Um carro confortável. O cara vai querer passear com a família num carro desconfortável? Então, você tem que chegar e falar, seu fulano, senta para você ver dentro desse carro para você ver o conforto desse carro. O senhor não está querendo um carro para passear com a família no final de semana? Imagina a sua família aqui, nesse conforto. Senta para o senhor ver. Faz a pessoa sentir. Porque o conforto, a gente não vê, a gente não enxerga. Você não pega o conforto. Não é como um produto que você mostra para o cara, ele pega e testa. O conforto, ele vai sentir, tem que sentir o negócio. A segurança, fulano, seu fulano, o senhor não quer um carro para passear com a família. Então, esse carro, ó, ele tem tantos itens de segurança a mais do que outros carros. Esse carro tem airbag duplo, cintos de segurança dele são mais seguros, ele tem uma chapa lateral que protege contra qualquer acidente. Então, só não quer o carro para passear com a família, que nada aconteça, mas se acontecer alguma coisa qualquer, algum acidente, a sua família vai estar mais protegida. Esse tipo de benefício, nem sempre a pessoa está com ela na cabeça na hora de comprar, e ela não sabe, não enxerga aquilo. Você tem que ajudar a pessoa a entender. Tá? Então, olha só, como, por exemplo, podemos citar a Copenhague. Olha o caso interessante da Copenhague. A empresa, como todos sabem, ela vende chocolate. Né? Copenhague, você vai lá comprar o quê? Chocolate. Porém, ela tenta passar uma imagem aos clientes potenciais de que ela vende, na realidade, algo mais do que simples chocolate. Ela quer passar a mensagem de que vende sedução. Olha que coisa interessante. Seus chocolates são muito usados como presentes e são muito usados como em datas festivas, como Dia dos Namorados, Natal. E realmente, para analisar. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu não vou lá na Copenhague comprar chocolate. Agora, só chegar Natal, esses amigos ocultos, essas datas comemorativas, eu vou lá comprar. Eu não estou comprando um chocolate, eu estou comprando um presente para outra pessoa, né? Então, tenta você entender isso quando você está vendendo o seu produto. Quais são os benefícios intangíveis que você tem que fazer o cliente enxergar que o seu produto quer passar para ele, né? Outra coisa importantíssima, gente, essas técnicas aqui, elas são maravilhosas.
Olha lá, ó. Fale com embasamento. Utilize leis e números. Olha só, se você quer ser um vendedor de sucesso, busque conhecimento sobre o setor que você atua. Estude, faça cursos, pesquise na internet e crie um discurso, incluindo números de leis, percentuais de mercado e outras leis e números que você possa incluir, dependendo do seu setor, né? No meu caso, por exemplo, eu vendo administração de condomínio. Então, nesse meio, condomínios, existe uma parte do Código Civil que trata do condomínio. Gente, eu confesso, eu não sei o Código Civil todo, a parte do Código Civil todo, não. Lógico, tem, né? Eu nem sou advogado e tal, mas como eu vendo administração de condomínio, eu mexo nesse setor, eu procurei decorar as principais cláusulas, os principais artigos do Código Civil que a gente lida no dia a dia. E com o tempo, né, de tanto a gente falar sobre esses artigos, que são os mais usados, os que a gente mais discute, a gente acaba decorando mesmo. Então, eu sei, de cor e salteado, os principais artigos do Código Civil. Eu não sei o código todo. Mas, gente, toda vez que eu estou numa apresentação, que eu estou numa reunião de condomínio, apresentando a minha empresa, sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro citar um artigo do Código Civil. Toda hora que eu posso. Sabe, porque dá uma impressão para aquela pessoa que eu sei o código inteiro. Quando, na verdade, eu sei alguns principais, que são os que toda reunião a gente trata deles. Então, por exemplo, no meu caso, lá, o artigo 1348, ele fala assim, compete ao síndico fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Um deles é lá. Compete ao síndico prestar conta. Tem o artigo 1355, que é muito usado. Ele fala que a assembleia de condomínio poderão ser convocada pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. Então, os principais artigos, eu sei. E aí, olha só um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Acontece sempre, mas esse caso também foi meio emblemático, sabe? Eu peguei como um exemplo para contar. Eu fui numa reunião no condomínio na Barra da Tijuca, e aí estava lá, eu estava apresentando a minha empresa, sentou um monte de gente ao redor da mesa, o síndico, subsíndico, pessoal do conselho e eu. E eu fazendo a apresentação da minha empresa, tá? Toda hora, no meio da apresentação, o cara do conselho, era assim, o cara do conselho me interrompia para me fazer uma pergunta. Ou para tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que eu estava falando. Eu estava lá fazendo a minha apresentação e ele me interrompeu e falou, Eduardo, olha só, esse problema que você falou aí, até uma vez aqui aconteceu aqui no nosso condomínio, porque estava o pessoal querendo que o síndico prestasse conta e o síndico não estava distribuindo os balancetes, e aí o pessoal ficou revoltado. Aí eu falei, olha, mas aí nesse caso, aí deixa eu te falar, o pessoal está com a razão. Tem um artigo 1348 do Código Civil que ele fala, compete ao síndico prestar contas à Assembleia. Então, o pessoal está com a razão, sim, isso é lei, Código Civil. O cara falou, qual que é o artigo? Eu falei, 1348, ele anotou no papel. Depois eu vou pesquisar em casa. Passou um pouco, eu continuei minha apresentação, o cara voltou, me interrompeu e falou, ô Eduardo, tem uma outra coisa também que aconteceu aqui uma vez, o pessoal estava querendo fazer uma assembleia por conta própria, o síndico não estava convocando a assembleia, mas eu falei que não podia, que era só o síndico. Eu falei, não, mas aí, olha só, tem o artigo 1355, que ele fala que a assembleia pode ser convocada ou pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. Então, se o síndico não estava convocando a assembleia, vocês podem reunir um quarto de condôminos, fazem um abaixo-assinado e convoca a assembleia. Aí lá qual que é o artigo? 1355, ele anotou. Daí a pouco ele falou mais um negócio lá, eu falei, não, mas aí tem um artigo 603, que ele fala que para você cancelar o contrato, você só vai poder pagar a metade do que falta para vencer lá no contrato com o prestador de serviço. Gente, eu falei uns quatro artigos do Código Civil no meio daquela reunião. A hora que terminou a reunião, esse camarada virou e falou assim, Eduardo, eu estou preocupado agora, nem é quanto que a sua empresa vai cobrar, não. Eu quero saber quanto é que você vai cobrar por essa aula que você deu aqui pra gente. Eu falei, não, que aula? Ele falou, não, que é isso? Eu nunca vi um negócio desse, você sabe o Código Civil inteiro na cabeça de cor e salteado. Tudo que nós falamos aqui, você sabia me dar o número do artigo.
virou para o pessoal e falou, gente, é esse tipo de profissional que a gente precisa aqui, ué. Cara que tem conhecimento. É isso que nós precisamos. Ou seja, sabe, dá uma credibilidade. E esses artigos que eu citei, são muito usuais. É obrigação de qualquer pessoa que trabalha nesse ramo saber. Não estava fazendo nada de tão especial assim, não. Mas a impressão que dá, realmente dá a impressão que eu sei o Código Civil inteiro de cabeça. Transmite credibilidade. Né? Isso é muito legal. Tem um negócio aqui que um dia eu já tinha comentado com vocês, que eu sempre uso nessa primeira apresentação minha, é tentar agir como um médico. Eu não estou colhendo informações, eu vou nessa primeira apresentação para mostrar alguma coisa da minha empresa, mas principalmente para entender os problemas do meu cliente, para poder arrumar uma solução. Olha lá por que existe essa... Tente agir como médico. Ó, observe como um bom médico faz o diagnóstico do seu paciente. Você jamais vai no médico, vai falar com ele, doutor, estou com uma dor aqui, ó, ele vai te passar um remédio. Toma aqui, toma esse remédio 3 vezes por dia. Não é assim. O que o médico vai fazer? Ele vai te fazer um monte de exame, ele vai te pedir mais exame, vai te pedir exame de sangue, né? Vai analisar vai pedir uma ultrassonografia daquela região, aí vai marcar para você voltar com os exames, aí ele vai analisar aqueles exames todos, vai te fazer mais uma série de perguntas, para depois vai voltar a te examinar novamente com os exames na mão, para aí ele virar e falar, já identifiquei o que é. Vem cá, vou te dar um remédio. Aí que ele vai passar o remédio. Se você vai no médico, fala para ele que está com uma dor aqui, ele te dá um remédio logo de cara, tem alguma coisa errada, não é possível. E você, na hora de vender também, né? Então é por isso que eu falei, você deve evitar de já ir logo com a proposta pronta na mão. Tente primeiro agir como um médico. Vai lá, ouve o cliente, qual o problema que o cliente tem, que tipo de serviço realmente ele está precisando, que tipo de produto realmente ele está precisando. Entenda o que ele realmente tem de problema, para aí você chegar com a solução, com o diagnóstico, para resolver o problema dele. Como é que você já vai com a proposta de serviço pronta na mão, sem saber o problema do cliente? Não vai dar certo isso, dificilmente vai dar certo. Né? Então, olha lá, o médico examina com detalhes, até entender exatamente qual é o problema do cliente, do paciente, para depois dar o diagnóstico. Assim também deve ser no momento de você elaborar uma proposta para o seu cliente. Evite chegar com uma proposta de trabalho pronta sem antes ter procurado entender as necessidades do seu cliente potencial. Você deve fazer com que o cliente entenda que você vai preparar uma proposta que atenda às suas necessidades. Se você consegue passar para ele isso, que você está fazendo a proposta, que vai atender suas necessidades, gente, o percentual de vendas aí sobe, mas é muito. Por fim, pessoal, para encerrar essa unidade aqui, depois eu vou entrar um pouquinho na unidade 4, que hoje eu tenho que falar da prova também. Já nós vamos falar da prova, tá? Para encerrar essa unidade, olha que bacana essa parte final aqui, que ela é fantástica. E o preço? Olha lá, ó. Que normalmente acontece isso aqui que eu estou relatando, ó. Quando você estiver encerrando a primeira reunião, é muito importante saber utilizar as técnicas sobre determinação de qual preço você vai dar para o cliente. Existe uma técnica que você pode utilizar para descobrir, sem ser deselegante, gente, ó, que é o mais importante, você descobrir quanto que o cliente paga ou quanto ele está disposto a pagar sem você ser deselegante. É importante como é que você vai fazer uma proposta sem saber o valor que o cliente está disposto a pagar. Se ele já tem um fornecedor e ele está substituindo o fornecedor, seu preço não pode chegar muito acima do que ele já tem lá, né? Mas como é que você vai descobrir quanto ele paga hoje lá? É muito deselegante, né? Você virar para o seu cliente e falar, tá bom, mas quanto o senhor paga hoje lá na empresa que o senhor está? Isso é deselegantérrimo, isso, muito deselegante.
Agora, eu tenho uma forma de eu descobrir isso assim, com uma técnicazinha. Ó, quando sair para essa primeira reunião, você não deve levar a proposta ainda, mas leve consigo o valor que a sua empresa deverá cobrar do cliente. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, antes de passar para outro slide. Ó. Acontece isso sempre comigo. Ó. Eu liguei para o cliente, consegui um horário para ele me receber lá, para eu ir lá apresentar a minha empresa. Eu vendo contrato de condomínio, administração de condomínio. O meu valor da taxa de administração é em função do número de apartamentos e do número de empregados. Então, eu já procuro saber, né, quantos apartamentos são, quantos funcionários são, eu já posso elaborar o meu preço lá. Mas eu não vou levar o preço, eu não vou levar a proposta. Mas eu já procuro saber o preço, eu já vejo, já faço um cálculo lá. Então, vou dar um exemplo para você entender o que eu faço. Olha lá, ó. No final dessa primeira reunião, quando tiver terminado a apresentação, o cliente deve estar curioso para saber qual é o preço da sua empresa. Normalmente isso acontece. Eu estou finalizando a apresentação, o cliente já começa, tá, mas, ô, Eduardo, eu gostei muito do que você me apresentou, mas quanto é que é? Aí eu falo, olha só, fulano, eu ainda vou preparar essa proposta, mas eu dei uma olhada no valor que seria, quando eu estava saindo lá da minha empresa, aí diga a ele que vai ser um valor bem acima do que a sua empresa realmente cobraria. Não é que será esse valor superior que você deu, mas é uma técnica para você, lá, ó, essa técnica funciona para você ver a reação do cliente diante daquele preço mais alto que você deu. Eu vou dar um exemplo. Em muitos casos, o cliente vai até revelar quanto ele está pagando atualmente, ou ele vai te falar quanto ele estaria disposto a pagar, sem você ter perguntado a ele. Você não foi deselegante perguntando quanto que o senhor paga hoje. Você não fez essa pergunta. O que eu faço então? Eu estou indo para uma reunião lá no cliente, apresentar a minha empresa. Aí eu vejo lá quantos apartamentos são, faço um cálculo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a minha proposta ficaria em R$2.000. Eu poderia fazer uma proposta de 2.000, mas eu não vou levar a proposta, mas eu vou com o preço na cabeça, R$2.000. No final da reunião, o cliente vem, Eduardo, mas quanto é que é o seu serviço? A sua empresa vai cobrar quanto? Eu falo, seu fulano, olha só, eu não trouxe ainda valores, eu vim hoje aqui pegar as informações para poder elaborar a proposta dentro do que o senhor precisa. Agora, antes de sair da minha empresa, eu dei uma olhada lá na nossa tabela de preço, condomínio mais ou menos no padrão do seu aqui, eu vi que fica em torno de R$3.000. Julguei R$1.000 a mais. Eu poderia fazer por 2. Mas eu falei para ele que ficava em 3. Não quer dizer que vai ser 3, é só para ver a reação dele. Normalmente ele vai falar assim, não, peraí. R$3.000 é muito caro. Não, aí não dá não. Eu estou pagando R$2.300 lá na minha outra empresa. Ou seja, sem eu ser deselegante, ele já me falou quanto é que ele está pagando. E às vezes ele não fala não. Mas ele me dá a dica. Eu falo, ó, seu fulano, meu preço é 3.000. Ele fala assim, não, 3.000 tá puxado. Aí não, eu estava gostando da sua apresentação aqui, mas 3.000 tá acima. Eu falo, mas quanto o senhor acha que seria um valor justo, então, para eu preparar uma proposta? Finalmente ele fala, se você fizer alguma coisa aí em torno de uns 2.300, aí já dá para a gente sentar e conversar. Ou seja, sem eu ser deselegante, ele já me mostrou quanto ele está disposto a pagar, que é mais ou menos o que ele paga lá na empresa que ele já tem. E eu não fui deselegante perguntando a ele. Agora, olha as vantagens que isso me traz. Olha quanta vantagem isso me traz. Olha lá, ou seja, ele acaba revelando quanto está pagando ou quanto está disposto a pagar. E essa técnica lhe trará inúmeros benefícios. Em primeiro lugar, como foi dito, sem ter sido deselegante e perguntado a ele quanto ele paga, ele já lhe disse. Você não foi deselegante, ele te contou quanto ele está disposto a pagar. Segundo, você coloca uma pressão psicológica no cliente. Porque aí eu faço o maior drama, né? Aí eu falo com ele assim, seu fulano, olha só, eu olhei lá com o meu diretor, o nosso preço é R$3.000. Agora,
senhor está falando aí que, de acordo com as condições hoje do senhor, o senhor estaria disposto a pagar em torno de 2.300. Eu vou tentar, não vou te prometer, não. Mas eu vou lá com o meu diretor, vou brigar com o meu diretor, vou conseguir um preço melhor, vou tentar conseguir até um pouco abaixo dos 2.300. Eu já tinha visto que dava para fazer por 2. Nem precisa de eu fazer por 2. Eu falo, ó, eu vou tentar conseguir para você está falando 2.300, vou tentar conseguir 2.200. Mas, olha só, se eu conseguir os 2.200, a gente fecha o contrato, né? Aí o cara vai falar, não, se você conseguir por 2.200, aí tem negócio. Ou seja, você já está colocando uma pressão psicológica nele, ele vai ficar pensando na casa dele. Se o Eduardo conseguir um preço melhor, eu vou fechar com ele. Ele fica ansioso, sabe? Aí, olha só, terceiro, quando eu volto com a proposta, olha lá, ao voltar com a proposta, você diz, aí você faz um novo drama. Aí eu faço o maior drama, ó, consegui o preço que o senhor queria com muito custo. A minha diretoria, aí eu faço o maior drama, a minha diretoria não queria, seu fulano, realmente, a nossa tabela de preço hoje é R$3.000, mas, ó, o senhor está com prestígio lá, porque eu cheguei lá com o diretor meu, eu até ameacei pedir demissão. Briguei com o meu diretor e falei com o meu diretor da importância do seu condomínio, mostrei, até entrei no Google lá e mostrei para ele a foto do seu condomínio aqui lá no Google lá, aí é que ele viu a importância, ainda joga o cara lá para cima ainda, né? Bota o cara lá no céu, não, mostrei para ele, aí o meu diretor entendeu a importância do seu condomínio e falou, ó, vamos fazer uma coisa, eu permito que faça por os 2.300, que é o valor da nossa proposta do ano passado. Eu permito que faça, mas tem que fechar esse mês. Então, olha aqui, eu ainda boto uma outra pressão psicológica nele, para ele correr para fechar o contrato comigo. Olha para você ver que técnico, sem ser deselegante. Né? Eu vou só fazer um dramazinho. Né? Eu vou fazer um drama. Ó, o diretor não queria, eu insisti, com muito custo ele permitiu que eu fizesse aqueles 2.300 que eu falei com o senhor, mas assim, é na condição da gente fechar agora no mês de junho. Ele falou que se passar mais para frente, julho, agosto aí, ele não vai permitir mais fazer por 2.200, não. Que aí você tornou a botar mais uma pressão psicológica no seu cliente. E aí outra coisa, normalmente, igual, pelo menos no meu caso, esses clientes meus, eles não costumam fechar na hora o negócio. Ele vai conversar com outras pessoas do conselho, ele vai conversar com o subsíndico, ele vai ler a proposta com mais calma, vai pensar. E aí, o que acontece? Quando você retornar para o cliente, né? Aí eu deixo passar uma semana, deixei a proposta com ele lá, passa uma semana, eu vou ligar para ter um retorno sobre a proposta. Aí, olha o outro ganho que eu tenho. Em muitos casos, o cliente vai falar, ainda não decidi não, Eduardo. O conselheiro meu viajou, ainda estou pensando aqui ainda, nem conversei com o pessoal. Aí eu ainda vou ter uma outra carta na manga, que eu vou falar, seu fulano, olha só me desculpa, né? Não estou querendo apressar nada não, mas o senhor não lembra? O que eu falei com o senhor? Meu diretor permitiu fazer os 2.200, mas era para fechar esse mês. Meu medo é, o senhor não toma decisão, não conversa com o pessoal do conselho, e aí demora, daqui a pouco chega lá, meu diretor não vai permitir mais fechar por esse valor. Aí vai ser os R$3.000. Que aí você também bota uma nova pressão no cliente para ele dar um jeito de conversar com quem ele tem que conversar. Sabe por quê? Antigamente, gente, quando eu não tinha essas técnicas, gente, eu errava demais, perdia a venda demais por causa de um detalhe desse. Eu não fazia isso que eu fiz, eu já chegava com a proposta pronta, eu já saía para a primeira reunião já com a proposta pronta. Aí fazia a reunião e deixava a proposta com o cliente. Aí o cliente falava, deixa aqui que eu vou conversar com o pessoal do conselho. Passava uma semana, eu ligava para o cliente. E aí, seu fulano, o senhor conversou com o pessoal do conselho? Ele, não, conversei ainda não. O pessoal viajou e tal. Aí o que eu ia falar? Falava, então tá bom. Mais para frente eu te ligo de novo. Aí eu já esperava uns 15 dias.
Passava 15 dias, eu ligava de novo, seu fulano, e aí? E a nossa proposta? Aí ele já até tinha esquecido. Que proposta que é mesmo? Aquela proposta da empresa tal, de administração. Ah, é mesmo? Ih, rapaz. Você acredita que eu acabei me esquecendo? O conselheiro até chegou de viagem, tanta coisa na cabeça, não conversei com ele ainda não. E aí eu não tinha muito o que falar. Eu falava, então tá, tenta conversar com ele aí, mais pra frente eu te ligo. E aí eu já esperava passar mais 15 dias, aí já passou um mês, mais de um mês. E aí, quando vejo, já passava tanto tempo que o cara nem se lembrava mais de mim. E aí, agora, quando eu passei a utilizar essa técnica, eu tenho uma ferramentazinha para tentar dar uma pressionada no cara, sem ser deselegante. Gente, isso traz um retorno que você não imagina o retorno que isso traz. É muito, 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 muito bacana. Pessoal, eu acredito que eu mandei lá a prova, não mandei? Deixa eu ver aqui. Eu vou falar dela já já. Eu vou só iniciar a unidade 4. E vou falar para vocês, já estamos praticamente encerrando as nossas aulas, né? O que eu vou fazer para a semana que vem? Deixa eu ver aqui, gestão. Eu mandei lá a prova. Mandei, avaliação A2. Mandei lá, deixa eu ver se eu postei ela. Deixa eu ver se eu postei ela também lá no Classroom. Só um minutinho, pessoal, por favor. Deixa eu ver se eu postei ela lá no Classroom. Rapidinho. Só para ter certeza mesmo. Ó, gestão de vendas, Bangu. Tá aqui, ó. Ela tá ali. Daqui a pouquinho, então, eu vou falar. Daqui a pouquinho eu volto ali. Eu mandei hoje também para vocês a unidade 4. Então, olha só, infelizmente, a faculdade deu uma adiantada aí na nossa prova. Então, a semana que vem, é bem provável que vocês vão estar já todo mundo muito enrolado com prova. Então, o que eu vou fazer? Porque, pelo meu planejamento, eu ia iniciar essa unidade aqui hoje. Na aula que vem, eu ia estar encerrando a matéria toda com essas outras técnicas de vendas. Professor? Sim. Oi, boa noite. Que dia que ficou para entregar sua prova? Só para eu saber se eu anotei certo aqui. Eu tenho que ver ali. Eu acho que é dia 16. 16/6 é a data que está lá no aplicativo? Deixa eu ver aqui. 16/6. Tá bom. Obrigada. Tá? Então, semana que vem a gente tem a aula, mas se vocês estiverem muito enrolados, eu gravo a aula e mando para vocês, se vocês estiverem enrolados com provas, tá? Porque tem outras técnicas aqui que são muito bacanas e a gente precisa passar para vocês. Essa unidade, ela não vai cair na prova, tá? Porque eu fiz a prova mais ou menos com o que a gente tinha visto bastante na unidade 2 e um pedaço da 3 aí. A faculdade antecipou a prova um pouco, atrapalhou só um pouquinho, mas tá tudo bem. Se eu não der para dar a aula semana que vem, eu gravo e mando para você ver essas técnicas aqui. Mas eu queria hoje falar só dessa parte aqui do marketing de relacionamento, que é importante, que já dá uma adiantadinha, e aí semana que vem eu só finalizo. Olha só. Olha um texto bacana aqui, tá? Eu falo o seguinte, ó. Os bons vendedores sabem que, por mais que dominem as técnicas de vendas, seu maior sucesso virá pela construção de relacionamentos sólidos com seus clientes. É necessário, sim, que os vendedores invistam no aperfeiçoamento de suas técnicas, no seu aprendizado, mas é fundamental que eles aprimorem suas técnicas de construção de relacionamentos. As vendas, de um modo geral, não são frutos de um único fator. Normalmente, quando um vendedor fecha uma venda, não foi somente uma técnica que ele empregou, ou por um discurso moderno que ele utilizou. As vendas são frutos de uma gama de fatores empregados em conjunto. Então, gente, isso eu observei, 15, 16 anos trabalhando com isso. Sabe, eu observei, sabe, eu parava para ver os meus vendedores, o processo todo da venda. Então, eu via, ó, começava lá atrás. Né? A menina que ligou para o cliente para a primeira vez, ela usou a técnica certa,
ela não falou demasiadamente, ela gastou os 30 segundinhos para falar quem ela era, o que ela queria. Aí o síndico, o cliente tentou se esquivar. Ela usou uma outra técnica lá que conseguiu convencer o cara de receber o nosso representante comercial. Nosso representante foi lá no cliente, usou todas as técnicas corretas, ele não levou proposta. Ele foi lá colher informações, colheu as informações, apresentou a empresa, já apresentando as soluções para aqueles problemas do cliente. Na hora de fazer a proposta lá, ele usou essa técnica do preço que eu acabei de falar, fez aquele drama todo, conseguiu convencer o cliente lá que ele tinha que correr para fechar logo o contrato, e até que chegou lá na frente, lá, conseguiu concretizar aquele negócio. Aí, o que foi fundamental para que essa venda se concretizasse? Não foi uma coisa ou outra, não, é um conjunto de fatores bem aplicados. Mas o principal foi todo o relacionamento que veio sendo construído. É fundamental. Olha lá, inicialmente, o que aconteceu? O produto era bom e atendia a necessidade do cliente. O vendedor atendeu com presteza ao cliente, lhe mostrando os benefícios que ele teria ao comprar o produto. A abordagem foi bem feita. Tudo veio somando. O vendedor fez o cliente enxergar os benefícios do produto. Lhe passou contatos de clientes como referência, que recomendaram o produto ao cliente interessado. Por fim, o vendedor utilizou as técnicas com precisão no momento crucial de convencer o cliente a fechar a venda. Tudo muito bem feito. Observe que foi uma gama de fatores que proporcionaram o fechamento da venda. Porém, podem ter certeza de que o relacionamento criado ao longo de todo esse processo, foi bem construído. Gente, eu já estou encerrando. 2 slidezinhos aqui, eu já encerro. Vou falar da prova. Se criar relacionamentos fortes que o levarão ao sucesso em vendas, é necessário compreender como o processo é feito. Criar relacionamentos não é simplesmente ficar ligando de tempos em... Sabe, é aquilo que eu sempre falei com vocês, né? De vendedores que eu vejo ficar ligando para o cliente, importunando o cliente, querendo forçar o cliente a comprar da sua empresa. Gente, isso é chato. Ninguém gosta de ser forçado a comprar. Ninguém gosta de ser forçado, pressionado a fazer negócio. Você viu que essas últimas técnicas que eu falei hoje aqui, todas elas são técnicas que funcionam e você não está sendo deselegante, você está usando de uma forma precisa, que funciona. E você não vai ficar ligando para o camarada, forçando o negócio com ele. Porque assim você está sendo chato. Vocês precisam entender que bons relacionamentos se criam, na verdade, ajudando. Eu contei semana passada uns exemplos meus de ajudar as pessoas, depois a pessoa fica comprometida a fazer negócio com você porque você ajudou ela lá. Você deve compreender que relacionamentos são criados à medida que você se dispõe a ajudar as pessoas, sem pensar no retorno. Gente, isso é uma coisa que é da nossa vida, ajudar ao próximo, ajudar sem ficar pensando no retorno. Mas o retorno é uma consequência, sabe, Eloy? É você se doar aos outros sempre que precisarem. Tudo que for preciso para ajudar as pessoas a atingir seus objetivos, sem pedir, fazer tudo que for preciso para ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos, sem pedir algo em troca. Se você acha isso difícil, talvez ainda não esteja preparado para ser um vendedor de sucesso. Mas, infelizmente, é assim que a coisa funciona. O universo funciona à base de trocas. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Se quer alegria, transmita alegria aos outros. Se quer paz, transmita paz às pessoas ao seu redor. Você não quer que as pessoas comprem de você, ajudem sua empresa, você tem que ajudar as outras pessoas também. Por fim, no último slide, vender é uma estrada de mão dupla. Se você ajuda as pessoas a atingirem seus objetivos, elas não hesitarão em ajudar você a atingir os seus. Se você ajudou uma pessoa no momento em que ela precisou, ela não medirá esforços para lhe ajudar também. E mais do que isso, não é só comprar de você, não. Ela o indicará a outras pessoas de forma tão veemente que ficará fácil você terminar de concretizar essa venda com esse novo cliente que ela indicou. Assim, a venda acaba sendo uma extensão natural de um relacionamento bem construído. Então, pessoal, a próxima aula são as técnicas finais, o restinho aqui da apresentação da proposta e negociação, tá? Eu vou ver direitinho com vocês na semana que vem como é que vocês vão estar aí
mando uma mensagem no grupo, me comunico lá com vocês. Tá? E aí a gente vê, se vocês estiverem muito enrolados, aí eu gravo a aula no horário normal da aula, gravo direitinho, mando, depois quem quiser assiste. Porque esse resto agora da matéria não está sendo cobrado na prova. Tá? Vamos lá, então. Deixa eu abrir a prova. Eu mostrei para vocês que ela está lá, ó, lá no Classroom já bonitinha. Eu deixei no Word, que é para você usar esse próprio documento aí para fazer a prova. Vou dar todos os esclarecimentos aqui a vocês, o que você deve fazer. Tá? Então, em primeiro lugar, cabeçalhozinho aqui, que você vai preencher seu nome, sua matrícula, não precisa pôr número de ata, porque não vai ter. Data do envio, ó, 16/6. Terça-feira, daqui 15 dias, tá? Então, olha lá, pessoal, assim como na nossa primeira prova, daquela mesma forma, eu não vou cobrar, eu não vou ficar aqui descontando ponto de aluno, porque não atendeu a uma norma da ABNT, alguma coisa, um detalhezinho da norma da ABNT. O intuito meu não é esse. Mas também eu só peço, gente, a vocês, dê uma formatadazinha bonitinha na prova, não me manda aquela prova, na turma de vocês não teve não, mas teve outros alunos em outras turmas, manda a prova toda escangalhada, que eu dá até preguiça de corrigir, gente, sabe? Eu acho um desrespeito com o professor. Custa nada você, pelo menos, formatar dentro da mesma fonte, mesmo tamanho de fonte, bonitinho, né? Então, tá, e o que eu vou mesmo realmente observar é a coerência, a correlação teoria e prática, aplicação do conteúdo visto, domínio do conteúdo, tá? Então, isso é que é o principal para mim. Agora, a atividade deverá ser feita individualmente, ela deve ser enviada pelo Classroom até o dia 16/6, daqui 15 dias, terça-feira, até 22 horas. E aí, pessoal, ó, uma coisa diferente da primeira prova, que na primeira prova eu não tinha entendido muito bem um critério que eles tinham colocado aquelas normas que eles mandaram para os alunos, falando que a prova tinha que ter no máximo 2 páginas. Eu mesmo não entendi aquilo muito bem, porque só a minha prova, ela já tem quase 2 páginas. Então, como é que o aluno vai me mandar uma prova de no máximo 2? Eu achei que eles tinham se equivocado, era no mínimo 2 páginas. Mas não, é 2. Depois é que eu fui entender. É por causa do volume, né, de alunos que vão mandar a prova no mesmo instante. Imagina, são 20 mil alunos da instituição, usando o mesmo sistema, todo mundo mandando prova ao mesmo tempo. Quanto maior a prova, mais pesado fica. Então, realmente, eles estão pedindo para a prova ter 2 páginas. Então, você tira as minhas questões, me mandam só a resposta. Você prepara a resposta. Pode preparar a resposta aqui mesmo, né? Prepara a resposta aqui, faz a resposta bonitinho, depois você elimina esse texto meu aqui, ó, e deixa, né? Apaga o meu texto aqui e deixa só as respostas suas, ó. Questão 1, bota só a sua resposta. Não tem necessidade de você me mandar perguntas todas, tá? Então, vamos lá, vou dar uma... Deixa eu ver aqui. A prova vai valer 10, que eu não dei APS, porque essa prova ela já é num sistema de APS, já é uma pesquisa e tal, não sei o quê, né? Então, olha lá, vou dar uma lida em tudo, que se você tiver dúvida, eu estou aqui para esclarecer, tá? É o caso do grupo Alquimister. Criado há pouco mais de 5 anos, o grupo Alquimister, empresa do setor de cosméticos, vem conquistando o mercado do Rio de Janeiro pela qualidade de seus produtos lançados no mercado, com muita responsabilidade e propósito de desenvolver produtos para higiene pessoal e beleza, agregando criatividade, inovação, melhores práticas e ética. Até aqui, só um parágrafozinho introdutório só, para você conhecer melhor a empresa. Agora que começa. A empresa está localizada em Madureira, e ela atende 2 tipos de clientes, gente. Ela atende supermercados e farmácias. E só da zona norte do Rio de Janeiro. Então, ó, ela tem 2 tipos de clientes. Tem supermercados e tem farmácias, todos na zona norte do Rio de Janeiro, oferecendo produtos que tiveram uma excelente aceitação no mercado.
ela trabalha 4 tipos de produtos que ela fabrica e entrega para vender em supermercados e farmácias. Ela tem um creme hidratante com elastina, que é o pacotinho com 12 unidades, para vender para supermercado. Aí lá o supermercado abre e vende a unidade, né? Ela vende para o supermercado as 12 unidades. Tem o creme hidratante com alface, 6 unidades. Tem o álcool gel antisséptico, com 12 unidades. Tem o sabonete líquido antisséptico, de 12 unidades também. Então, são 4 produtos, tá? 4 produtos que são vendidos em supermercados, farmácias, na Zona Norte. Até o momento, a empresa não utiliza distribuidores. Empresa recém-lançada, 5 anos. Ela trabalha com 2 representantes comerciais que atendem diretamente os supermercados e farmácias, e com esse sistema já conseguiu colocar à venda seus produtos em 25% dos supermercados e farmácias da Zona Norte. A empresa está agora elaborando um novo planejamento estratégico para conseguir aumentar seu market share. O que é market share? Fatia de mercado, né? Participação de mercado, conseguir mais clientes, né? E colocar seus produtos em praticamente toda a cidade do Rio de Janeiro, tá? Ou seja, hoje ela está só na Zona Norte. Ela quer colocar nos supermercados e farmácias da Zona Norte, Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá. Para isso, a empresa está reestruturando sua força de vendas, sua força de vendas. Você está sendo contratado como gerente comercial e terá o desafio de ajudar nessa reestruturação, elaborando alguns estudos que serão apresentados à diretoria para avaliação e aprovação. A empresa também pretende colocar 2 assistentes de telemarketing para ajudar no trabalho de captação de novos clientes. Então, 2 assistentes de telemarketing, o que elas vão fazer? Elas vão ligar para os supermercados da Zona Sul, lá da Barra, para as farmácias, conversar com alguém para tentar propor deles receberem um representante comercial lá, para ir lá apresentar os produtos. A ideia da telemarketing é essa. E aí vem 3 questões. Primeira, estrutura da força de vendas. Apresente um pequeno estudo sobre qual estrutura deve ser adotada. Se é por território, por cliente, por produto ou uma estrutura mista. E justifique por que você estaria indicando essa estrutura. Nossa, professor, que questão difícil. Não tem nada de difícil nisso. Quer ver aqui, ó. A unidade 2, nossa, na unidade 2, tem esse assunto, olha lá, ó, estrutura da força de vendas. Tem uma aula minha falando sobre isso aí, eu gastei 2 aulas aí falando de estrutura de força de vendas. Então, você tem a estrutura por território, a estrutura por cliente, por produto, ou uma estrutura mista. Qual que pode ser adotada lá para essa empresa? Você, como gerente comercial, o que você ia sugerir para a empresa? Ó, vou dar uma dica. Dica não tem problema. Ó. A empresa poderia adotar a estratégia por território. Por território. Por quê? Ela não pretende trabalhar, estender os produtos para a Zona Sul, para a Barra da Tijuca, para Recreio, Jacarepaguá. Agora, ela também poderia adotar a estrutura por cliente, que ela poderia botar determinados vendedores, representantes comerciais, só para vender para supermercado. E outros vendedores, outros representantes, só para atender a farmácia. Aí ela estaria adotando a estrutura por cliente. Ou ela poderia adotar a estrutura por produto, que ela poderia colocar determinados representantes para somente especializados em vender o creme hidratante. Ela poderia colocar outros representantes só para o creme de alface, outros representantes só para o álcool gel, outros representantes só para o sabonete líquido. Ou ela pode também adotar uma estrutura mista. Tá? Agora, isso você que tem que analisar a empresa, o produto que ela vende, os clientes que ela está atendendo, as regiões que ela vai querer abordar para você
imaginar qual a melhor estrutura que atende. Aí você vai dar a sugestão para a diretoria da empresa. Ó, eu sugiro a estrutura tal. Justifique sua resposta, né? Ó. Por quê? Justifique por que você estaria indicando. Aqui no nosso material tem as vantagens e desvantagens de cada um. Então, aí você tem que dar uma lida no material para entender as vantagens de uma, a vantagem de outra. Qual que é a melhor? E por que, então, você está adotando? Mostra as vantagens aí daquela estrutura. Por que você está indicando ela para o diretor da empresa? Então, não precisa de textos gigantescos. Eu vou fazer de forma objetiva, resumida. Um pequeno estudo que eu estou pedindo, tá? Pequeno estudo. Também não quero 2 linhas só também não, né, gente? Não, uma outra prova aí de uma outra turma. Aí a menina me mandou uma resposta lá com 2 linhas. Aí eu tirei ponto dela. Ah, professor, mas o senhor falou fazer de forma resumida? Tá, mas não é 2 linhas também não. Tá? Então, tá tranquilo para você fazer. Outra questão. Com relação à remuneração, você tratou aqui como é que vai ser a estrutura. Se vai ser por cliente, se vai ser por território, se vai ser por produto, vai ser mista. E agora, a remuneração. Apresente um pequeno estudo sobre o sistema de remuneração a ser adotado para a equipe de vendas. Se vai ser somente salário fixo, se vai ser somente comissão, ou se vai ser salário fixo mais comissão. E justifique por que você estaria indicando esse sistema de remuneração. Da mesma forma, nessa unidade 2, ó, lá no final da unidade 2, depois de tamanho de força de venda, tem a remuneração de força de vendas. Você pode adotar o salário fixo, somente comissão, ou salário mais comissão. E aqui depois tem as vantagens e desvantagens. Ó. Tem as vantagens e desvantagens de cada um para os vendedores, e tem as vantagens e desvantagens de cada sistema para a empresa. Salário fixo, vantagens e desvantagens. Somente comissão, vantagem e desvantagem. Fixo mais comissão, vantagem e desvantagem. Então, você vai criar um pequeno texto, um pequeno estudo e justificar porque você estaria indicando aquele sistema, tem as vantagens dele. Então, também não é difícil. Tá? O meu material ali já te dá praticamente a resposta ali. E, por fim, uma questãozinha tranquila. Elabore um discurso para as assistentes de telemarketing abordarem os possíveis clientes e convencê-los a receber seus representantes comerciais para uma apresentação de produtos. Aí, na unidade 3, na aula passada, na unidade 3, ó, eu falei, tem um exemplo aqui, ó lá, usando o telefone para iniciar vendas. Então, eu expliquei, tem a aula gravada lá para vocês. Aqui, ó, crie um discurso objetivo. Tem aqui falando o que precisa ter no discurso da menina do telemarketing. E tem um exemplo aqui, ó, de um discurso. Você vai se basear nesse discurso aqui para você criar um discurso para a menina do telemarketing, convencer o cara do supermercado, convencer o cara da farmácia a receber o seu representante comercial. Então, gente, não tá nada complexo. 3 questõezinhas tranquilas, tá bom? Gente, e fico aqui, ó, são 8 horas, mas se alguém tiver dúvida, se alguém não entendeu, se alguma coisa que eu expliquei não ficou claro, eu posso ainda ficar aqui tirando dúvidas ainda, mais 10, 15 minutos, o tempo que você precisar. Tem aula só 8h30. Tá? Se você não tiver dúvida nenhuma, tá liberado. Agora eu pergunto, alguém tem alguma dúvida, não entendeu bem alguma das 3 questões? Ficou claro? Então, gente, olha, deixa eu só fazer um último pedido para vocês. Não saiam, ouça aqui para mim. Eu até vou mandar um áudio lá no grupo, por favor. Eu sempre digo que eu fico à disposição para ajudar você a tirar dúvida de você sobre a prova lá. Então, vou falar, se alguém, ao longo da semana, tiver alguma dúvida, de repente, eu não expliquei bem, de repente não ficou tão claro. Se tiver dúvida, pode me acionar no WhatsApp, eu não me incomodo. Agora, eu peço, gente, na outra prova, na primeira prova, até não foi da turma de vocês, não foi generalizado, todo mundo, todas as turmas. Sabe, o pessoal me manda no WhatsApp,
professor, como é que é a resposta da 2? Ah, minha filha, mas aí a resposta eu que estou te pedindo, Eu não posso. Tirar dúvida é uma coisa. Me perguntar qual que é a resposta, aí eu não posso dar. Ou então, sabe o que os alunos... A Adriana está rindo, mas é verdade, viu, Adriana? Sabe o que outro monte de aluno fazia? A aluna me preparava a prova e me mandava. Professor, olha para mim aí se minha prova está certa. Aí eu falava assim, uai, você já está me mandando, eu já posso corrigir? Não. Ainda vou mandar lá no Clerão. Eu quero primeiro que o senhor olhe se está certo lá. Eu não posso fazer isso, Eu vou olhar se está certo quando eu for corrigir. Então, não preciso tirar dúvida, eu estou aqui à disposição para tirar dúvida. Me mandar a prova para saber se está certo, aí não. Aí quando eu for corrigir, que eu vou olhar se está certo. Pessoal, beleza? Muito obrigado. Beijo no coração, fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês, boas provas. E aí eu estou à disposição. Qualquer dúvida que tiver, eu ajudo sim a esclarecer algum ponto que não ficou claro. Um beijo no coração, fiquem com Deus aí.